viver. E água é algo sagrado, é de graça. Não se deve negar água nem para um animal que está morrendo. Não se deve negar água nem para um bandido quando ele pede água. Negar água para o Filho de Deus, que pena que ela perdeu uma grande chance. E ela, ao invés de matar a sede de Jesus, ir embora, ela discute com ele. Ela sobe em cima do seu salto, olha para ele de maneira arrogante, olha de cima para baixo e diz: como sendo tu judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana. Ela fez questão de dizer o sexo dela. Como sendo tu judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana. É que João era muito cordial em palavras ao nos escrever. Sabe o que a mulher estava dizendo? Você não tem vergonha na cara de ser um homem judeu e liberar uma palavra a mim que sou uma mulher samaritana? Você não sabe que os nossos pais brigaram? Você não sabe que nós não temos amizade? Na verdade, quando eu estudei a história dessa mulher, eu me emocionei. Porque para uma mulher ter tido tantos homens como ela tinha, aquela mulher não era uma mulher comum da sociedade, não era uma dona de casa. Ela era uma prostituta. Sendo uma prostituta, ela sabia que todo macho que dela se aproximava queria violá-la. Queria alguma coisa dela além da amizade ou de um copo de água. Ela reagiu com Jesus pensando que Jesus fosse mais um homem. Descobriu depois que Jesus não era um homem, mas ele era o Filho do homem. As palavras grossas daquela mulher fariam qualquer um de nós revidar na altura. Faria qualquer um de nós olhar para ela e jogar uma praga. Faria qualquer um de nós fazer o que Jesus disse: quando não vos receberem bem, levante o seu pé, chacoalhe a poeira e amaldiçoe aquele lugar. Por que Jesus não fez isso? Porque ali estava o Espírito de Deus sobre ele, e o ministério que ele tinha começava a desenfreadamente acontecer. Eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, para libertar os cativos, para trazer vida àqueles que estão mortos, para trazer vida e vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele veio para nadar na contramão do mar. Ele veio para andar na contramão da avenida. Qualquer homem natural teria esbofeteado, xingado, feito qualquer coisa com aquela mulher. Ele não, ele se equilibra. Eu não vejo ele ficando de pé. Eu imagino ele cruzando as pernas, colocando as mãos em cima dos joelhos e olhando para ela com aquele olhar. Oh, olhar. Pense num olhar de amor. Num olhar que Judas desperdiçou quando acabou de dar um beijo nele, entregando ele para os bandidos. Porque a minha Bíblia diz que quando Judas beijou Jesus, Jesus olhou para ele e disse: amigo. Já parou para pensar nisso? Judas acabou de entregar Jesus para os bandidos, para os soldados que o matariam. E Jesus, ao invés de chamar ele de traidor, de vagabundo, Jesus disse para ele: amigo. Jesus estava mandando uma mensagem subliminar para ele, dizendo assim: ei, nada do que você faz me assusta. Eu sabia que isso ia acontecer, mas não faz besteira, não se mata, Judas. Judas não entendeu. O olhar de Pedro, que passou pelo olhar de Jesus quando Pedro negou o Senhor. Aquele olhar que sustentou Pedro, dizendo: ei, Pedro, eu disse que você não ia dar conta. Foi esse mesmo olhar que olhou nos olhos daquela mulher. Quando ele olha nos olhos dela, ele poderia ter xingado, poderia ter ficado irado, mas ele não faz isso. Ele olha para ela e libera uma palavra em forma de um poema. Ele diz: ah, mulher, oh glória, ah, mulher, se tu soubesses quem fala contigo, se tu soubesses quem é que te pede água, você me pediria água, e eu te daria uma água que quem bebe dela nunca mais tem sede. Pode dar um grito de glória a Deus. Ah, se tu soubesses quem é que fala contigo. Os anjos que estavam ao redor dele, como sempre, devem ter gritado, mas só os outros anjos ouviram. Ela não sabe quem é ele. Ele é aquele que sustenta o universo pela força do seu poder. E pelo poder da sua palavra traz à existência aquilo que não existe. Ele é aquele que abre porta onde não tem porta. Ele é aquele que nessa noite vai fazer um reboliço na sua família, na sua mente, no seu coração. É Ele quem vai saciar a sede da sua alma
Porque você tem caminhado em desertos, em caminhos sofridos. 4 anos de igreja, imagino quantas vezes vocês pensaram em fechar as portas, quantas lutas se levantaram, quantas lutas esse ministério sofreu. Mas durante 4 anos no deserto, todo domingo ou toda vez de culto, estava ele aqui derramando a sua água para matar a sede da alma. Alguém já experimentou da água dele nessa noite? Se não bebeu, se prepara. Mas eu vou te dar um conselho: é melhor vestir uma roupa de banho, que hoje você não vai querer só beber da água, você vai querer se afundar nas águas. E eu profetizo que amanhã, quando você acordar, a vida vai estar tão diferente, mas tão diferente, que você vai sair pela cidade como um bombeiro, dizendo: eu tenho água até para dar para os outros agora. Só quem concorda comigo, dá um grito de glória a Deus para acordar a vida do povo. Eu aprendo com Jesus algumas coisas. Primeiro, deixe-me falar de um Cristo psicólogo. Jesus notou nas palavras ásperas da boca daquela mulher que ela era uma pessoa desestruturada emocionalmente. Se você quer ser um bom cristão, querido, abre o som para mim, que eu estou sentindo o som preso aqui. Me dê um pouquinho mais de som. Se você quer ser um bom cristão, tente absorver hoje o caráter de Cristo nesse quesito. Toda vez que você vê uma pessoa muito dona de si, toda vez que uma pessoa se fecha quando você se aproxima dela, todas as vezes que você tenta se aproximar de alguém e a pessoa te ataca, tente analisar ela por dentro. É um ser humano desse tamanho, machucado e oprimido. É um ser humano que precisa de tratamento. A alma dele está destruída. Por isso a pessoa reage daquele jeito. Por isso que Jesus disse: se alguém te bater no rosto, dê o outro. Porque ele sabe que uma pessoa que bate no rosto de outra é porque essa pessoa se sente ameaçada por aquela outra. E se você, ao invés de reagir, der a outra face, a pessoa não vai te bater. Ela vai perceber que você é diferente. Sabe o que está faltando nos nossos dias? Pregadores do Evangelho que preguem não com palavras, mas que preguem com a vida. Saudade daquele tempo de antigamente, quando se conhecia um crente 300 metros de distância. Ah, pastor, pelo tamanho do cabelo e da roupa? Não, era pelo brilho que ele deixava. Eu ainda me lembro que quando criança na igreja eu ouvia pregadores dizerem: o cristão tem que ser como uma lesma. Não no quesito de andar devagar, mas que por onde passa deixa um rastro brilhante. Hoje em dia a situação está tão triste que a pessoa chega para a gente, mostra a carteirinha da igreja, a gente olha para a carteirinha, olha para a pessoa e ainda tem dúvida se ela é. Porque a pessoa diz: não, calma aí, pastor, eu sou crente, mas meu braço não é. Pastor, eu sou crente, mas eu tenho um sangue aqui de... Coloque o sangue que você quiser aí. Ou de alemão, ou de nordestino, aquele sangue bravo. Eu queria hoje te convidar a você pedir a Deus para fazer uma transfusão de sangue em você. Oxalá que hoje nas suas veias percorra o sangue de Cristo. Porque assim você vai aprender a conquistar as pessoas. O ser humano do século 21, ele é carente. Não é carente de riqueza, de dinheiro, como todo mundo prega por aí. Ele é carente de calor humano. É carente de uma amizade verdadeira, de alguém que o compreenda. E aquele que o compreende não precisa ser um analista. Basta ficar perto da pessoa e segurar na mão dela. Basta não atingi-la e não atacá-la. Sabe por que a maioria dos desviados não voltam para a igreja? Porque todo santarrão dentro da igreja, quando chega perto de um desviado, joga tudo na cara dele e quer pregar para ele. Não se prega para desviado, porque ele conhece a Bíblia tanto quanto ou mais que você. Quando você cita para ele alguma coisa, você está o ofendendo. Pastor, como é que eu ganho ele? Tratando da alma dele, tratando ele com dignidade. As pessoas já me perguntam: pastor, por que quando o senhor faz o apelo, as pessoas que estão afastadas vêm? Porque eu trato elas com carinho. Eu faço aquilo que Jesus faria. O único tipo de raça que Jesus destratou na terra foi a raça religiosa. Tristeza, né? A única raça que Jesus não media palavras para falar era com o pastor. Jesus dizia para ele: raça de víboras. Jesus chamava ele e dizia assim para eles: ei, vocês são sepulcro caiado. Quando chegava uma prostituta perto dele, Jesus descia no nível da prostituta e dizia: quem não tem pecado, atire a primeira pedra nela.
Sabe o que está faltando no nosso meio? Amor verdadeiro. Um amor filos. Um amor de irmandade. Porque nós chamamos o irmão de irmão, mas ele só é nosso irmão quando a gente olha para ele e pensa que ele não é nenhum tipo de ameaça a nós. Mas quando a gente vê o irmão começar a brilhar, receber um par de asas e voar alto, o irmão torna-se inimigo. E eu vou lhe contar um segredo hoje. 2, na verdade. O primeiro é esse. Se você sobrevive dentro de uma igreja evangélica 4 anos, nada mais te assusta. Você sobrevive em qualquer lugar do mundo. Se você é obreiro de um ministério e se sustenta e consegue permanecer fiel, amigo, você já é um vencedor por natureza. Porque não tem um lugar mais dolorido de estar do que aqui. Somos uma comunidade tão pequena e tínhamos tudo para viver da melhor maneira possível, mas a gente vive se degladiando. É um com inveja do outro, é um não respeitando o temperamento e o caráter do outro. Que Deus cure isso de nós. Eu passei uns ventos nas últimas 4 semanas, e eu entrei pelo Google na internet e passei horas a fio procurando um macumbeiro, falando mal de macumbeiro, e não achei nenhum na internet. Bauer, não achei nenhum feiticeiro falando de nenhum feiticeiro na internet. Não achei nenhum ancião da Testemunha de Jeová falando mal do outro. Não encontrei um padre falando mal de outro padre. Mas coloque o nome dos pastores que você conhece, você vai ver um falando mal do outro. É por isso que o nosso reino não prevalece. Nós queremos poder, gritos e pulos. Muitas pessoas vieram aqui para isso porque sabem que eu sou um pregador pentecostal. E quando a mensagem não vem como eles querem, quando eles não pulam e não gritam, saem decepcionados do culto. Que adianta pular e gritar e não exercer o amor? É Paulo quem diz. Paulo diz assim: ainda que eu falasse na língua dos anjos e não amasse, de nada valeria. O amor nunca falha, mas falhando o amor, as profecias se acabam, as línguas cessarão, porque o mais importante de tudo é o amor. Vou lhe dizer uma palavra agora para encher o seu coração de paz. O Deus ao qual eu sirvo é um Deus romântico. Alguém concorda? Então vou repetir de novo. O meu Deus, Ele é romântico. Num culto como esse, Ele espera, debruçado na janela do céu, olhando aqui para baixo, esperando que alguém o conquiste, esperando que alguém o entenda. Deus é um ser extremamente carente. Pastor, o senhor é maluco? O senhor está falando de Deus? Exatamente. Eu tenho intimidade com Ele para dizer. Deus é carente, pergunte do quê? De adoradores. Ele pode fazer qualquer coisa, Emily. Tudo Deus pode fazer. Mas tem uma coisa que mesmo podendo fazer, Ele nunca vai fazer. Deus nunca vai chegar na frente do espelho e vai dizer: eu me amo, eu me adoro, eu me glorifico. Para isso, Ele esperou a semana inteira você entrar aqui dentro, ou assistir aí fora pelo telão. Então, em nome de Jesus Cristo, hoje, entenda um pouco de psicologia. A psicologia que você aplica para o filho, aplique ela para Deus. Quando você vê a sua criança jururu, o que você faz? Dá um presente para ela. A minha vida mudou depois que eu descobri as lojinhas de R$1,99. É porque aí eu podia chegar toda semana e levar um presente para as minhas filhas. Conquiste Deus hoje com um presente. Entenda porque o culto está travado às vezes. Entenda porque às vezes o louvor não sobe, a mensagem não flui. De repente não é aqui, é lá em cima. De repente é Deus olhando para você e dizendo assim: hoje eu não derramo, você não conversou comigo?